comecei a aprender japonês em 2009. Eu lembro que em provavelmente 2010, que eu lembro que eu ainda estava na universidade. Eu fazia biologia na Federal do Paraná, na UFPR, e eu fui na biblioteca, no campus que as pessoas fazem letras, que as pessoas fazem direito, enfim, que não é o mesmo campus da biologia, mas qualquer estudante pode usar a biblioteca, né? E eu, já que estava aprendendo japonês, fui lá ver que tipo de livros em japonês que eles tinham lá. E eu nunca tinha lido ou tentado ler um livro em japonês ainda. Como era 2010, provavelmente eu ou tinha um ano que eu tinha começado a aprender, ou não tinha nem um ano ainda. Eu achei um livro, um romance, que se chamava Kasha. É esse livro aqui. Ai meu Deus, caiu... Eu já terminei de ler, então tudo bem, né? Mas caiu... Como que fala esse negócio? Caiu o marca-páginas. Caiu o marca-páginas do livro. Não é que eu deixei de devolver o livro que eu peguei em 2010, que é outro livro que eu comprei recentemente. Eu já vou chegar nessa história. Mas o que acontece é que, naquela época, com um ano de japonês, tentar ler esse livro aqui, né? Tentar ler um negócio desse aqui é quase como uma tortura, né? Eu não sei até onde eu cheguei, mas eu acho que eu li uma ou duas páginas. Provavelmente não foi muito mais do que isso. Mas passaram-se mais de 15 anos, né? 16 anos. Agora já estou morando no Japão há 13 anos. Então... E eu já li trocentos mil livros em japonês. Daí eu me lembrei, eu li esse livro Kasha, então eu fui no Book Off, pra quem não conhece o Book Off, é uma loja de usados. Eu fui falar que quero ler o Kasha de novo. Não de novo, né? Quero ler pela primeira vez, já que eu nunca tinha lido antes. Porque eu nem lembro, nem sabia sobre o que era a história, eu simplesmente peguei porque parece interessante. Comprei e foi o último livro que eu li. É um livro bem denso, na verdade, bem grandinho, tem quase 600 páginas o livro, né? Como vocês podem ver. Enfim, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre este livro, Kasha. Me parece que tem uma adaptação de dorama, tanto no Japão quanto na Coreia desse livro, e esse livro foi traduzido para o inglês até. Não sei se foi traduzido para outras línguas além do inglês. Kasha significa literalmente carro de fogo. E o livro começa explicando o que significa Kasha, que é o livro. É o carro ou o veículo que leva as pessoas que foram más durante a vida delas para o inferno depois que elas morrem. O tema desse livro não é nada fantasioso como isso. Ele trata dos problemas com dívidas no Japão. Dívidas no cartão de crédito, dívidas com empresas de empréstimo, essas coisas, né? Porque esse livro aqui é de 1992. A história do livro é mais ou menos a seguinte, né? Não vou falar tudo, logicamente, mas só uma ideia geral. Tem um detetive. O nome dele é Honma. Ele é um detetive que está de licença porque ele levou um tiro durante uma investigação lá. Tá sem ter o que fazer, ele não tá tendo que fazer reabilitação, não consegue andar direito e tudo mais. E um dia, um primo distante da esposa dele, que inclusive já morreu, ela morreu num acidente de carro. Mas enfim, esse primo apareceu e chegou falando, então, eu sei que você é um detetive da polícia, eu queria que você me ajudasse porque a minha noiva desapareceu. Primeiro o Roma ficou, mas como assim você aparece pedindo ajuda, sendo que você não veio sequer no funeral da minha esposa? Ele explicou, desculpa porque eu sou muito ocupado, eu trabalho no banco e blá blá blá. E ele conta sobre a noiva dele, que se chama... Nossa, acabei de ler o livro, como que ela se chama mesmo? É muito importante o nome dela. Sekine Shouko. Sekine Shouko, ela sumiu e ele explica que ela sumiu depois que ele descobriu que, na verdade, ela já tinha feito um pedido de... Como que fala? Sim. Ela pediu falência, ela declarou falência pessoal. E ele descobriu isso quando ele pediu para ela fazer um cartão de crédito, daí ela foi lá, pediu e foi negado, lógico. Ele descobriu e ela sumiu. Ele, já que o detetive Roma estava lá meio à toa, não tem o que fazer, ok, eu vou procurar sua noiva. E a primeira coisa que ele fez foi procurar conexões da noiva, como, por exemplo, procurar o advogado que tratou da declaração de falência dela, né? Primeiro ele foi no local que ela trabalhava, que a Sekine Shouko trabalhava, conversou lá com o chefe dela e uma colega de trabalho dela, porque era uma empresa bem pequena, e ok, depois foi falar com o advogado que tratou da declaração de falência
dela. E nesse vai e vem, ele descobre que a Sekine Shoko não é quem ela fala. Que na verdade ela tinha pegado a identidade de outra pessoa. Ou seja, a noiva do primo distante lá não era quem ela falava, ela não era Sekine Shoko. Sekine Shoko, que é a pessoa que declarou falência uns 2, 3 anos atrás, é outra pessoa. E isso deixou o Roma intrigado. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E nisso ele vai fazendo aquela investigação e daí ele vai juntando mais evidências, mais pistas do que aconteceu e onde essa Sekine Shoko foi parar. Tanto a Sekine Shoko real quanto a moça que roubou a identidade dela. E, enfim, né? O livro vai tratando desse tema da falência, das dívidas dela no cartão de crédito, porque a Sekine Shoko original, ela declarou falência porque ela já tinha acumulado muitas dívidas no cartão e essa dívida foi virando uma bola de neve, ela não tinha como pagar. O advogado que tratou desse caso dela fala sobre como as pessoas pensam que uma pessoa que cai numa dívida dessa é porque ela não teve preparação e tudo mais, mas ele também explica como as pessoas nunca recebem uma educação formal sobre como lidar com dinheiro e sobre o perigo do cartão de crédito, porque em 1992, muitas das leis que existem hoje de proteção ao consumidor, nesses casos, não existiam naquela época ou ainda não estavam bem formalizadas e o que acontecia é que as pessoas ainda não estavam acostumadas a ter, né, um simples cartão que faz com que elas possam comprar qualquer coisa sem ter que despender de dinheiro vivo. E diz que trata esse livro aqui, e algo que eu achei interessante no livro foi como, por mais que seja um livro de mistério, né, com um detetive resolvendo um caso, ele é um livro bastante realista. Não é como, sei lá, um Agatha Christie, que tem várias pistas escondidas, nem nada desse tipo. Você vê que o Roma, ele faz uma investigação mais ou menos como realmente a polícia faria uma investigação num caso desse. Ele vai pegando, vai juntando, né, pista por pista, daí ele vai e procura outra pessoa que tem relação com a Sekine Shoko, daí ele acha outra pessoa que dá uma informação para ele e ele vai para vários lugares, ele vai de Tóquio para Osaka, daí ele vai para outros lugares do Japão, onde essa Sekine Shoko, ou a moça que roubou a identidade dela, deixa algumas pistas. Então, nesse sentido, né, não é um livro de mistério tradicional, mas que, de qualquer forma, ele meio que te prende, porque tem toda uma história por trás e também te leva a pensar nessas coisas das dívidas e tudo mais. Também posso falar até da minha experiência pessoal aqui no Japão, porque depois que eu vim para o Japão pela primeira vez, que eu recebi a bolsa de estudos, foi a primeira vez que eu estava administrando meu próprio dinheiro. E realmente, né, se ninguém te ensina como faz isso, você tem mais chances de fazer besteira. Eu não fiz nenhuma besteira muito grande, mas que no começo, que eu consegui um cartão de crédito para estudante, que não tinha um alto limite nem nada, mas você começa a comprar as coisas e você recebe ofertas da própria empresa de cartão de crédito. Aqui tem um chamado Ribobarai. Eu acho que deve ter alguma coisa parecida no Brasil também, mas que eles falavam, você não precisa pagar todo o seu cartão de crédito, você pode escolher quanto você quer pagar por mês. Daí eu escolhi, então eu quero pagar 5 mil, por exemplo, né? 5 mil ienes por mês. O único problema é, claro, que se você gasta 20 mil, você está devendo 20 mil no cartão. E se você pagar só 5 mil por mês, cada vez mais vai acumulando quanto mais você tem que pagar. E além disso, isso não é de graça, lógico, isso é como se fosse um empréstimo, então tem juros. Eu nem lembro quanto que eram os juros, mas era um negócio absurdo. Então no começo parecia ok, né? Tô pagando 5 mil por mês e eu não tinha percebido ainda qual que era o problema nisso. E quando eu vi, eu não estava com uma dívida, meu Deus, imensa, assim, mas eu precisava pagar perto de 200 mil no cartão, sendo que a bolsa, na época que eu recebia, era mais próximo de 150 mil, nem era 150 mil, ou seja, era mais de um mês do que eu recebia. Quando eu percebi o erro, eu pensei, não, ok, eu preciso pagar isso aqui, então eu controlei todos os meus gastos, gastei o mínimo possível, levei um ano em que eu tive que, segurar muitos gastos, né, não vou fazer essa viagem, não vou fazer esse passeio, não vou fazer isso porque eu preciso pagar esses quase 200 mil. Depois de um ano eu paguei e consegui economizar dinheiro depois disso, mas eu achei interessante como isso correspondeu um pouco com a situação que eu li nesse livro aqui, embora nesse livro seja algo muito maior, né? Já que a dívida dela não era de 200 mil, mas era de milhões de ienes.
Se você gostou desse tipo de conteúdo, em que eu falo sobre algum livro ou alguma curiosidade sobre o Japão, que eu também pretendo continuar fazendo em outros vídeos, você pode se inscrever no canal. Um dos meus projetos agora é usar a experiência que eu tenho morando aqui no Japão por todo esse tempo e tendo fluência em japonês também. A ideia que eu tenho é a de criar guias turísticos para brasileiros para visitar as principais cidades e até outras cidades do Japão que não são tão assim bem conhecidas, porque eu já visitei muitos locais legais aqui no Japão. O primeiro desses guias foi um guia sobre a cidade de Kyoto, uma cidade que eu morei por quase 3 anos, embora eu sempre morei naquela região, ali perto, por 12 desses 13 anos. Esse guia já está pronto, tem um link na descrição, também tem um link na página do canal, se você se interessa, né? Se você pretende visitar Kyoto um dia, se você já tem plano para visitar Kyoto, dá uma olhada. E é isso. Agora eu vou pensar sobre o que eu falo no próximo vídeo e nos vemos novamente quando ele estiver pronto. Tchau!